Essa é uma competição amadora de arremesso de martelo. A distância dos arremessos varia de 50 a 70 metros. Tão logo o atleta execute seu arremesso, um fiscal da prova, munido de uma trena, vai até o local onde o martelo caiu e mede a distância alcançada pelo martelo. Nessa competição, o que conta é a distância alcançada pelo martelo. Mas você sabia que podemos também calcular a altura alcançada por esse martelo? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Boa aula! Olá! O tema da aula de hoje é função quadrática. Chama-se de função quadrática qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação f de x igual a ax2 mais bx mais c, no qual a, b e c são números reais com a diferente de zero. Existe uma quantidade considerável de fenômenos que são descritos por funções quadráticas. Vamos a alguns exemplos. Y igual 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Essa lei de formação representa uma função quadrática em que o a vale 2, b é igual a 3 e c é igual a menos 5. Também a função y igual menos x ao quadrado menos 7x, em que a vale menos 1 e b igual a menos 7, é um exemplo de função quadrática. Note que, nesse caso, c vale zero. Ainda a função y igual x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 5x mais 8 é uma função que não representa a função quadrática, pois o termo de a tem como expoente x ao cubo, o que não é possível. A regra da função quadrática deve ser um trinômio do segundo grau. Vamos falar, então, a respeito do gráfico da função quadrática. Vamos construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Para desenhar o gráfico da função, vamos determinar alguns pontos, atribuindo valores a x e calculando os respectivos valores de y. Nesse exemplo, iremos usar 7 valores para x, que pertencem ao domínio da função. O primeiro passo é construir uma tabela e, para isso, vamos atribuir alguns valores para x. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aplicando x igual a 0 na função, nós obtemos 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5, o que resulta y igual a 5. Portanto, determinamos o ponto 0, 5. Fazendo isso para os demais valores, quando aplicarmos x igual a 1, obtemos y igual a 0, tendo o ponto 1, 0. Para x igual a 2, conseguimos encontrar y igual a menos 3 e, portanto, temos o ponto 2 menos 3. Agora, observando nossa tabela, verificamos que já determinamos 3 pontos do gráfico. Para determinarmos os demais pontos, basta procedermos da mesma forma. Assim, x igual a 3, y é menos 4, ponto 3 menos 4. Para x igual a 4, y é menos 3, então temos o ponto 4 menos 3. Sendo x igual a 5, temos o valor de y igual a 0, o ponto é 5, 0. E por fim, para x igual a 6, encontramos y igual a 5, achando o ponto 6, 5. Agora, basta anotar no plano cartesiano os pontos que obtivemos na coluna, correspondente aos pontos x e y. Observando esses pontos no plano cartesiano, percebemos que eles tendem a formar uma curva. Se pudéssemos determinar todos os pontos correspondentes a todos os valores de x pertencentes ao domínio, o gráfico que obteríamos seria uma curva que recebe o nome de parábola. Em uma parábola, alguns pontos são denominados pontos notáveis, pois são pontos que se destacam na parábola. Facilitam a construção do gráfico e a análise da função. Vamos para o tópico interseção da parábola com o eixo y.
As funções quadráticas reais são representadas graficamente por parábolas que interceptam o eixo y em um ponto notável. Nesse gráfico, o ponto P representa a interseção da parábola com o eixo y. Devemos lembrar que todo ponto do eixo y possui abscissa com valor zero. Para estudarmos a interseção de uma parábola com o eixo y, vamos utilizar um exemplo. A partir do gráfico da função y igual x² menos 6x mais 5, percebemos que quando x for zero, o valor de y assume 5 e o ponto é 0, 5. Este ponto representa o ponto de interseção da parábola com o eixo y. Agora, vamos verificar como determinamos esse ponto de interseção a partir da fórmula de função. Se a fórmula da função atribuirmos o valor zero para a variável x, assim teremos y igual x² menos 6x mais 5, como sendo y igual 0² menos 6 vezes 0 mais 5, ou seja, y vale 5. Perceba que o valor encontrado para a variável y é exatamente o coeficiente c da fórmula da função. Vamos retornar ao gráfico da função. Observando a fórmula da função e o gráfico, percebemos que o coeficiente c da fórmula corresponde à ordenada do ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Ou seja, em uma função quadrática de coeficientes a, b e c, o gráfico intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0, c. Vértice. Outro ponto importante da parábola é o vértice. Observe a parábola que representa o gráfico da função y igual x² menos 6x mais 5. Nessa parábola, o ponto v igual 3 menos 4 representa o vértice. Analisando esse gráfico, da esquerda para a direita e a tabela, verificamos que no vértice a parábola muda de comportamento, pois primeiramente a variável y assume o valor 5, depois 0 e até menos 4. A partir do vértice, os valores de y começam a se repetir. Essa repetição de valores para a variável y é devida a uma simetria que toda parábola possui. Esse fato fica bastante evidente quando observamos a tabela da função. Note que, para x igual a 0 e x igual a 6, o y resulta em 5. Para x igual a 1 e x igual a 5, y assume o valor 0. Para x igual a 2 e x igual a 4, temos o y com o valor menos 3. Retornando ao gráfico da função y igual x² menos 6x mais 5, podemos perceber que à esquerda e à direita do vértice, os valores de y se repetem. Percebemos que pelo vértice passa-se uma reta vertical, a qual representa o eixo de simetria dessa parábola. Nesse caso, a equação desse eixo de simetria é x igual a 3. Toda parábola que representa o gráfico de uma função quadrática é simétrica em relação a uma reta vertical, denominada eixo de simetria, que passa pelo vértice. Agora, a partir da fórmula de uma função quadrática, vamos aprender a determinar as coordenadas do vértice da parábola, correspondente a essa função. Para uma função quadrática qualquer, cuja fórmula tem a forma y igual ax2 mais bx mais c, e o vértice da parábola correspondente é representado por v, x índice v, y índice v, é possível demonstrar que x, ou seja, a abscissa do vértice, pode ser obtida a partir da fórmula x índice v é igual a menos b sobre 2a. A demonstração dessa fórmula tem como base a simetria existente na parábola. Muito bem, conhecido o x índice v, para determinar o y índice v, basta substituir o valor x índice v na fórmula da função
e calcular o valor correspondente para y. Esse valor será o y índice V. Assim, obtemos as coordenadas do vértice V, que são x índice V e y índice V. Vamos construir uma tabela com pares ordenados de números reais que satisfaçam a equação y igual x² menos 2x menos 3. Determinar pares ordenados, números reais que satisfaçam a equação y igual x² menos 2x menos 3, corresponde a determinarmos pontos da parábola representativa da função y igual x² menos 2x menos 3. Para isso, vamos primeiramente determinar o x índice vértice da parábola, correspondente a essa função dada, por meio da fórmula menos b sobre 2a. Então, x índice V é igual a menos 2 sobre 2 vezes 1, ou seja, x índice V é igual a 1. Tendo xv igual a 1, podemos descobrir vários pontos da parábola, utilizando a ideia de simetria. Como x índice V é igual a 1, podemos, por exemplo, atribuir a x 3 valores menores que 1, por exemplo, menos 2, menos 1 e 0, e calcular os seus valores correspondentes em y. E podemos também, à sua direita, pegar 3 outros valores. Vamos pegar o x igual a menos 2 e calcular o valor de y utilizando a fórmula. Assim, y será igual a 5. Consequentemente, encontramos o ponto menos 2 e 5. Quando x for menos 1, teremos y correspondente igual a 0, achando o ponto menos 1 e 0. Atribuindo a x o valor 0, encontramos y igual a menos 3, e o ponto é 0, menos 3. Continuando o raciocínio, se x for igual a 1, encontramos o y vértice igual a menos 4. Determinado o vértice da parábola v igual a 1 menos 4, agora vamos prosseguir trabalhando com os valores à direita da abscissa 1, ou seja, para os valores 2, 3 e 4. Observando a tabela e recordando a simetria existente na parábola, percebemos que, a partir do vértice, os valores para y se repetirão. Ou seja, se x igual a 2, teremos y igual a menos 3, encontrando o ponto 2 menos 3. Para x igual a 3, obtemos y igual a 0, tendo o ponto 3, 0. Para x igual a 4, temos como valor de y o valor 5, determinando o ponto 4, 5. Observando a coluna xy, percebemos que os 7 pontos que obtivemos representam 7 pares ordenados de números reais, que satisfazem a equação y igual x² menos 2x menos 3. Como agora temos 7 pontos da parábola representativa da função dada, podemos construir a parábola correspondente. Percebemos que a reta x igual a 1 representa o eixo de simetria da parábola. Agora, vamos ver outros pontos notáveis de uma parábola. Os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Um ponto que pertence ao eixo x tem ordenada y igual a 0. Para descobrir os pontos em que a parábola, cuja fórmula é y igual a x² mais bx mais c, com a diferente de 0, intercepta o eixo x, basta substituirmos y por 0, obtendo a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, na variável x. Os valores que representarão as soluções dessa equação corresponderão às abscissas dos pontos em que a parábola intercepta o eixo x. E ainda, as soluções reais dessa equação de segundo grau recebem o nome de raízes da função. Ao resolvermos a equação ax² mais bx mais c igual a 0, pela fórmula quadrática, temos x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é igual a b² menos 4ac, também conhecida como fórmula de Bhaskara,
em homenagem ao matemático indiano do século XII. Temos 3 possibilidades para o cálculo de delta. A primeira delas é delta maior que zero. Nesse caso, há 2 raízes reais distintas e a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. A segunda possibilidade é delta igual a zero. Nesse caso, há 2 raízes reais iguais e a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto. A outra possibilidade é delta menor que zero. Nesse caso, não há raiz real e a parábola não intercepta o eixo x. Existem ainda 2 possibilidades em relação ao sinal do valor de A. Se A é maior que zero, dizemos que a concavidade da parábola é para cima. Se A é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Existem, então, ao todo 6 configurações diferentes. Temos, por exemplo, delta e A positivos. A concavidade é voltada para cima e intercepta o eixo em 2 pontos distintos, x1 e x2. Outra, delta maior que zero e A menor que zero. A concavidade da parábola é voltada para baixo e o gráfico intercepta o eixo em 2 pontos diferentes, x1 e x2. Ainda, delta igual a zero e A maior que zero. A concavidade da parábola é voltada para cima e intercepta o eixo x em apenas um ponto, tendo x1 e x2 valores idênticos. Delta igual a zero e A menor que zero. A concavidade da parábola é voltada para baixo, intercepta o eixo x em apenas um ponto e x1 é igual a x2. Delta menor que zero e A maior que zero. A concavidade da parábola fica voltada para cima e o gráfico não intercepta o eixo x. Finalmente, delta menor que zero e A menor que zero. A concavidade da parábola fica voltada para baixo e o gráfico não intercepta o eixo. Então, resumidamente, os pontos notáveis de uma parábola são interseção com o eixo y, vértice, interseção com o eixo x. Com uma função quadrática, podemos resolver o seguinte problema. Um canhão lançou um projétil com uma trajetória oblíqua em relação ao solo. Esse projétil descreveu uma parábola de equação y igual menos 0,0005 x ao quadrado mais 0,2x, com x e y em quilômetros. Qual a altura máxima atingida pelo projétil e qual a distância horizontal do ponto de lançamento até o ponto em que o projétil se chocou com o chão? A altura é a ordenada do vértice, que pode ser obtida por meio de x do vértice. Primeiro, vamos calcular o x do vértice a partir dos coeficientes da função. A igual menos 0,0005 e B igual 0,2. Utilizando a fórmula do x vértice igual menos B sobre 2A e substituindo os coeficientes A e B da função de tal forma que x vértice fique menos 0,2 sobre 2 vezes menos 0,0005, encontramos x vértice igual a 200. Aplicando esse valor na função, conseguimos encontrar o y vértice, que vai valer 20. Ou seja, a altura máxima atingida pelo projétil será de 20 km. Agora, vamos calcular a distância entre o ponto de lançamento e o ponto onde o projétil atingiu o solo por meio das raízes de função. Ou seja, vamos calcular os valores de x, onde o y se anula. Desse modo, temos 0 igual menos 0,0005x ao quadrado mais 0,2x. Nessa equação, colocando x em evidência, podemos reescrevê-la como sendo x, que multiplica, menos 0,0005x mais 0,2, igual a zero. Assim, veja que nesse produto nós temos que ou x vale zero
ou aquele segundo fator vale zero. Assim, temos as duas raízes. Então, x índice 1 é igual a zero. Vamos calcular o x índice 2. Menos 0,0005x mais 0,2 é igual a zero. Ou seja, o x índice 2 é igual a 400. Observando o gráfico que representa o lançamento desse projétil, percebemos que os valores em que x é igual a zero e x igual a 400 correspondem aos momentos em que o projétil está no chão. Sendo assim, verificamos que a distância horizontal que o projétil percorreu foi de 400 km. Ainda podemos confirmar que a altura máxima atingida pelo projétil corresponde à ordenada do vértice. Nessa situação, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, pois o coeficiente A é negativo. A é igual a menos 0,0005. Lembra-se da situação inicial da aula sobre a competição amadora de arremesso de martelo? Vamos agora calcular a altura do arremesso. Voltando à nossa competição de arremesso de martelo, descobrimos que para um dos atletas, a fórmula da função da parábola representativa do arremesso é y igual a menos 0,0032x elevado ao quadrado, mais 0,32x, sendo que y se refere à altura e x à distância horizontal, ambos em metros. A altura máxima h atingida pelo martelo é a ordenada do vértice da parábola. Mas para determinarmos o y do vértice, necessitamos primeiramente determinar o x do vértice. Usando a fórmula do x do vértice, temos x do vértice igual a menos 0,32 divididos por 2 vezes menos 0,0032, igual a 50. Substituindo x igual a 50 na fórmula da função, temos y do vértice igual a menos 0,0032 vezes 50 ao quadrado, mais 0,32 vezes 50. Y do vértice igual a 8. Ou seja, o martelo atingiu aproximadamente 8 metros de altura. Bem, agora vamos esboçar o gráfico de algumas funções quadráticas, utilizando somente as informações que o coeficiente A e o discriminante delta da fórmula quadrática nos fornecem. Na situação que analisarmos a seguir, não estaremos interessados nos valores das raízes da função, bem como na posição do eixo de simetria da parábola. Nosso interesse será em evidenciar se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. E também destacar se a parábola corta o eixo em dois pontos distintos, tangencia o eixo ou não o corta. Sendo assim, nesses esboços, o eixo y será suprimido. No primeiro exemplo, temos y é igual a 2x ao quadrado menos x menos 3. Note, o valor de A é igual a 2 e, portanto, maior que zero. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima. O valor de delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3, ou seja, ele vale 25. É maior que zero. Logo, a função terá duas raízes reais e distintas. E a parábola interceptará o eixo x em dois pontos diferentes. Vamos ao segundo exemplo. Temos y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Note que o valor de A aqui vale menos 1 e, portanto, é menor que zero. Isso significa que a parábola terá concavidade voltada para baixo. Vamos calcular delta. 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Portanto, o valor de delta é igual a zero. Logo, a função
tem duas raízes reais e são iguais. E a parábola tangencia o eixo x, ou seja, toca o eixo somente em um ponto. No terceiro exemplo temos y igual x² mais x. O valor de A é igual a 1 e é maior que zero. A parábola tem concavidade voltada para cima. Vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a 1² menos 4 vezes 1 vezes 0. Ou seja, o valor de delta é igual a 1. Também é maior que zero. Logo, a função tem duas raízes distintas e a parábola corta o eixo em dois pontos diferentes. Vamos ao quarto exemplo. Seja y igual a menos x² mais x menos 2. Note que o coeficiente A é igual a menos 1 e é menor que zero. E, portanto, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Calculando o delta, encontramos 1² menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2, que é igual a menos 7. Esse valor de delta é menor que zero. Logo, a função não possui raízes reais e a parábola não corta o eixo x. Vamos falar agora sobre domínio e imagem da função quadrática. O domínio da função é formado por todos os números reais. O conjunto imagem é determinado a partir das coordenadas do vértice. Mais precisamente, utilizamos o y-índice v para determinar o conjunto imagem da função quadrática. Vamos então esboçar o gráfico da função y igual a x² menos 4x menos 5 e, em seguida, determinar o domínio e o conjunto imagem. Para esboçar o gráfico, devemos observar o valor de A e o valor de delta. Ora, o A é igual a 1, portanto, a parábola é côncava para cima. O valor de delta, menos 4², menos 4 vezes 1 vezes menos 5, que resulta 36. Como delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. Para descobrirmos o conjunto imagem, devemos calcular o y-índice v. Como já sabemos calcular o valor de delta, vamos determinar o yv usando a seguinte fórmula. Y-índice v é igual a menos delta sobre 4a. Aplicando a fórmula, encontramos o valor de y vértice, ou seja, yv é igual a menos 36 sobre 4 vezes 1, ou seja, o y do vértice é igual a menos 9. Assim sendo, o vértice é o ponto V2, menos 9. Esboçando o gráfico dessa função, temos a seguinte parábola. Como o domínio da função são os valores do eixo x que tem correspondente no eixo y, percebemos que o domínio é o conjunto dos números reais. E o conjunto imagem é o conjunto dos valores do eixo y que estão associados a pelo menos um valor do eixo x. Percebemos, então, que o conjunto imagem é dado pelo intervalo menos 9 fechado até mais infinito aberto. Vamos agora falar sobre o máximo ou mínimo de uma função quadrática. Toda função quadrática apresenta uma particularidade importante. Possui sempre um valor máximo ou mínimo, que são os extremos da função. Geralmente, nas aplicações das funções quadráticas, a descoberta desses valores extremos é fundamental. Neste gráfico, podemos perceber que y do vértice é o valor mínimo da função e o valor máximo desta outra aqui. Concluímos, a partir desses gráficos, que quando a parábola tem concavidade para baixo, a função tem valor de máximo. Quando a parábola tem concavidade para cima, a função tem valor de mínimo. Vamos ver um exemplo. Considere a função quadrática f de x igual a 2x² menos 8x. Lembrando que y igual a f de x, vamos determinar o valor de máximo ou o valor de mínimo desta função. Como o valor do coeficiente a é positivo, que neste exemplo é 2, temos que a concavidade da parábola é voltada para cima. Logo, a função tem valor mínimo, que é representado pelo y índice v.
Para determinar esta ordenada, basta aplicar a fórmula y índice V é igual menos delta sobre 4A. Vamos ao cálculo do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Portanto, delta vale 64. Agora, vamos ao cálculo do y vértice, que é igual a menos delta sobre 4A. Portanto, ele vale menos 8. Sabemos que esta função tem valor mínimo e esse valor é o YV. Logo, o valor mínimo é menos 8. Como Eratóstenes mediu o raio da Terra? No século III a.C., Eratóstenes, filósofo grego, realizou um feito fantástico. Determinou a medida aproximada do raio da Terra. Nas suas leituras, Eratóstenes ficou sabendo que na cidade de Assuã, em um determinado dia do ano, no solstício do verão, exatamente ao meio-dia, sol a pino, os monumentos e obeliscos não faziam sombra, ou seja, os raios solares incidiam verticalmente. Este fato era ainda mais evidenciado porque os poços de água da cidade espelhavam a imagem do sol neste dia e horário. Contudo, na cidade de Alexandria, no mesmo momento, Eratóstenes cravou no chão verticalmente uma vareta e verificou que a vareta projetava uma sombra. Medindo o ângulo que a vareta formava com os raios solares, utilizando a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal e a distância entre as cidades de Assuã e Alexandria, Eratóstenes conseguiu determinar que o valor do raio da Terra era de aproximadamente 6.300 quilômetros. Valor esse muito próximo ao encontrado atualmente. Um corpo é lançado obliquamente a partir da superfície da Terra. Desse modo, descreve uma trajetória parabólica, que é representada pela função y igual x menos 0,1x ao quadrado. X e y em metros. Qual a altura máxima atingida por esse corpo? Vendo aqui na lousa, nós identificamos que a altura máxima é dado por esse ponto. Como resolver isso? Utilizando a fórmula do y vértice da função. Então temos y é igual x menos 0,1x ao quadrado. Note que nós temos o valor de A igual a menos 0,1, o valor de B igual a 1 e o valor de C igual a 0. Para calcularmos YV igual menos delta sobre 4A, se faz necessário calcular antes o valor de delta. Mas o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Portanto, delta é igual o valor de B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o valor de 4 vezes A menos 0,1 vezes C. Note que esse produto é nulo, portanto, o valor de delta é dado por 1. Conhecido o valor de delta, nós temos condições agora de calcular o YV. Nós temos que YV é igual o valor menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 0,1. Portanto, isso vai ser dado igual a 1 sobre 0,4, que corresponde a 1 sobre 4 décimos, ou seja, 5 sobre 2. Logo, y do vértice é igual a 2,5. Portanto, a altura máxima atingida é 2,5 metros. Continuando, qual é o alcance desse corpo? Ou seja, a distância horizontal que ele percorre até encontrar novamente o solo. Retomando o mesmo gráfico que acabamos de analisar, percebemos que a distância horizontal percorrida pelo corpo corresponde à distância entre as duas raízes da função, daqui até aqui.
Para determinar as raízes, devemos atribuir o valor zero para a variável y. Vamos ao esqueminha. Então, nós temos que y igual menos 0,1x ao quadrado mais x, sendo que y é zero, obteremos então que menos 0,1 x ao quadrado mais x é igual a zero. Como essa função tem como equação uma forma não completa, nós podemos aqui calcular a variável x colocando-a em evidência. Menos 0,1x mais 1. Isso igual a zero. Portanto, nós teremos ou x vale zero, ou menos 0,1x mais 1 vale zero. Com isso, nós temos que x é igual a 10. Assim, encontramos duas raízes, 0 e 10. Conforme comentamos nesse exemplo, o alcance é a distância entre a posição de partida, primeira raiz, até a posição de chegada, segunda raiz. E as raízes são 0 e 10. Concluímos, então, que o alcance é de 10 metros. Vamos a um outro exemplo. Em um jogo de futebol, a cobrança de uma falta lança a bola em uma trajetória tal que a altura h em metros varia com o tempo t em segundos. De acordo com a fórmula, h de t é igual a menos t ao quadrado mais 10t. Em que instante a bola atinge a altura máxima? E qual é a altura máxima atingida? Temos de calcular as coordenadas do vértice, que são v igual t índice v, h índice v, sendo que a abscissa t índice v equivale a x índice v e a ordenada h índice v equivale a y índice v já estudados. Vamos ao cálculo do tempo para atingir a altura máxima, ou seja, vamos calcular t índice v. Assim, t índice v é dado por menos b sobre 2a. Vamos ao cálculo. T índice v é igual a menos. O valor de b é 10, sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a é menos 1. Portanto, t índice v é igual a 5. Portanto, o tempo para atingir a altura máxima é de 5 segundos. Vamos ao cálculo da altura máxima. A altura máxima, h índice v, corresponde à ordenada do vértice y índice v. Então, vamos lá. H índice v é igual a menos delta sobre 4a. Vamos ao nosso esquema. H índice v é igual a menos delta sobre 4a. Nós sabemos que o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Ora, o valor de delta vai ser igual. Nós temos que o valor de b é 10, portanto, 10 ao quadrado menos 0 vai ser 100. Aplicando a forma h de v igual menos delta 100 sobre 4 vezes a, que é menos 1, encontramos 25. Portanto, a altura máxima atingida é de 25 metros. Vamos a outro exercício. Fisiologistas afirmam que, para o indivíduo sadio e em repouso, o número n de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura ambiente T, em graus Celsius. Segundo a função nt igual 0,1t ao quadrado menos 4t mais 90. Nessas condições, em qual temperatura o número de batimentos cardíacos por minuto é mínimo? Qual é esse número? Nesse caso, como o coeficiente A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Logo, o vértice representa o ponto mínimo da parábola. A temperatura pretendida é representada pelo T índice V. Observando a fórmula da função, percebemos que os coeficientes A e B são, vamos aqui à lousa. Nós temos que NT é igual a 0,1t ao quadrado, que é o valor de A, menos 4t,
que é o valor de B. Portanto, para encontrarmos o T índice V, nós temos menos B sobre 2A. Ou seja, substituindo os valores, encontramos T índice V é igual a menos 4 sobre 2 vezes 0,1. Vamos aos cálculos. Menos com menos é mais. Então, fica 4 sobre 0,2, que é a mesma coisa que 4 sobre 2 décimos, ou ainda TV é igual a 20. Portanto, a temperatura para que o número de batimentos cardíacos seja mínimo é de 20 graus Celsius. Para sabermos o número mínimo de batimentos cardíacos, substituímos T igual a 20 na função NT. Assim, N de 20 é igual a 0,1 vezes 20 ao quadrado, menos 4 vezes 20, mais 90. Basta fazer as contas para nós encontrarmos o valor de N de 20. Passo a passo. 0,1 vezes 20 ao quadrado, 400, menos 4 vezes 20, 80, mais 90. Portanto, N de 20 é dado por 0,1 de 400 é 10% de 400, ou seja, 40, menos 80, mais 90. Finalmente, N20 é igual a 50. Portanto, teremos um mínimo de 50 batimentos. Vamos para mais um exercício. O lucro de uma empresa é dado por LX igual 100 que multiplica 10 menos X, que multiplica X menos 2, em que X é a quantidade vendida em milhares de unidades e L é o lucro em milhões de reais. Qual é o número de unidades que essa empresa deve vender para obter o lucro máximo? A função pode ser transformada por meio do desenvolvimento da multiplicação dos termos que se encontram entre parênteses. Vamos ao quadro. LX é igual 100 que multiplica. Vamos fazer a distributividade. 10 que multiplica x menos 2, menos x que multiplica x menos 2. Assim, LX passa a ser 100 que multiplica, de novo a distributividade, 10x menos 20, menos x ao quadrado, mais 2x. LX é igual 100 que multiplica, vamos unir os termos aqui, menos x2, 10x mais 2x são 12x, menos 20. Finalmente, LX é igual 100 vezes menos x ao quadrado é menos 100x ao quadrado, mais 100 vezes 12x é 1.200x, menos 100 vezes 20 é 2.000. Com isso, LX é igual a menos 100x ao quadrado mais 1.200x menos 2.000. O gráfico é uma parábola de concavidade para baixo, ou seja, a função tem valor máximo e x índice V corresponde ao número de unidades em milhares para que o lucro L seja máximo. Portanto, para determinar o número de unidades em que o lucro é máximo, devemos determinar o x índice V. Substituindo os valores dos coeficientes da função na fórmula de x índice V, temos x é igual menos o valor de B é 1.200, sobre 2 vezes o valor de A é menos 100. Processando os cálculos, nós temos que x é igual a 1.200 sobre 200 e, portanto, vale 6. Como a variável x é dada em milhares de unidades, temos então que a empresa deve vender 6.000 unidades para que ela tenha
lucro máximo. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.